Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou Nájila Luz, seja bem-vindo ao nosso resumo semanal para você ficar por dentro de tudo que aconteceu com o Santos ao longo da semana, caso você tenha perdido alguma informação. Então, esse é o momento para você ficar bem informado. E por falar em ficar bem informado, baixe o aplicativo da OneFootball. Dica que eu estou dando para você, o primeiro link aqui da descrição, porque dessa forma você seleciona o Santos como seu time do coração e você sempre será notificado quando tiver alguma notícia em relação ao Santos. Tem a escalação, tem o tempo real dos jogos, caso você não consiga, tá fora de casa, quer acompanhar o jogo, tem o tempo real, estatísticas. Então, baixe o aplicativo da OneFootball e você ainda consegue assistir ao vivo a Bundesliga totalmente gratuito também. Então, o link está aqui na descrição e vou deixar aqui o QR Code, caso você prefira baixar pelo QR Code. Bom, vamos começar então a falar sobre essas notícias do Santos e começar com coisa boa. Começar falando do rei do futebol, que depois de um mês internado, depois que ele descobriu um tumor e acabou realizando um procedimento cirúrgico, recebeu alta, né? Então, boa recuperação ao rei na sua casa. Espero que ele possa em breve também acompanhar o Santos às vitórias. Então, começando já com uma boa notícia aqui para vocês. Outra coisa que eu também gostei bastante que aconteceu ao longo da semana foi o Santos lançando duas camisas, né? Primeiro a camisa número 3, uma cor mais azul marinho, que eu gostei bastante. O Santos também acabou pegando alguns sócios, né? Fez um vídeo bem legal na Santos TV e acabou presenteando esses torcedores. E também tivemos o lançamento da camisa do Outubro Rosa, né? Ou seja, parte das vendas, né, do dinheiro que foi arrecadado com a venda dessa camisa rosa do Santos será repassado ao FEMAMA, que ajuda, né, mulheres com câncer de mama. Então, uma boa iniciativa do Santos. A camisa que eu particularmente achei muito bonita, que a Umbro fez em parceria com o Santos, né, e com outros clubes que a Umbro também acaba fornecendo material. Então, se você ainda não comprou essa camisa, compra, porque vai fazer o bem, né, para quem precisa, infelizmente está com essa doença. E também, de fato, é uma camisa muito bonita e uma causa muito nobre. Bom, agora a gente começa a falar de coisas não tão boas assim, né? Começando a falar em relação ao acordo que o Santos encaminhou com a DIS, até assim, falando que é um acordo, até que a gente pode falar que é algo bom, né? Porém, a gente lembra que a venda do Neymar parece que a gente meio que pagou para o Barcelona comprar o Neymar, né? O valor que nós poderíamos ter conseguido com o Neymar e o valor que o Santos deixa de ganhar, né, por conta de dívidas e juros que deveria ter passado para a Disney e não repassou, a questão do Gabigol, que o Santos tem que pagar ao Barcelona, porque não cumpriu, né, um termo que estava lá no contrato, a questão do amistoso, que o Santos teria direito ao segundo amistoso ou a um dinheiro, né, e acabou caducando, e o Santos não vai ver esse dinheiro. Então, isso, de uma certa forma, eu, pelo menos, vejo de um lado negativo, né, uma venda de um jogador muito promissor, na época era muito promissor, hoje é uma realidade, um dos melhores jogadores do mundo, e nós estamos vendo o Santos parece que pagando por uma venda do Neymar que aconteceu lá em 2013. Então, só para atualizar vocês aqui em relação a disso, leio aqui um trechinho da Gazeta que diz o seguinte: Delcir Sonda concordou em diminuir os 40 milhões em mais da metade, né, 18 milhões com pagamento parcelado em várias vezes. O acerto deve ser confirmado nos próximos dias. Então, o valor que o Santos teria que passar, a dívida que o Santos tem com a DIS por conta dessa negociação com o Neymar, é de 40 milhões. Porém, o Delcir Sonda aceitou, digamos assim, reduzir para um pouco mais da metade, 18 milhões, esse pagamento parcelado em várias vezes. Então, fica a informação em relação a essa questão da DIS. Outra questão é Kleber Reis. Kleber Reis, que foi contratado pelo Santos junto ao Hamburgo em 2017, e o contrato dele está chegando ao fim, né, janeiro de 2022. E o presidente do Santos, na entrevista à Gazeta, ele falou que ele tentou por várias vezes a questão de acordo com o atleta, tanto para uma rescisão amigável, né, pagar alguma quantia para que ficasse tudo certo, e o jogador não quis. Hoje, o Kleber Reis está treinando em separado, é um horário totalmente alternativo do time B e também do time principal, e ele está recebendo 100% do salário dele, né? Assim, em termos de lei, ele tem o direito de recusar qualquer acordo,
e receber esse 100%, né? Então o Santos meio que está de mãos atadas e terá que pagar o valor integral do salário do jogador até o término do contrato, que é no ano que vem. Vale ressaltar que o salário do Kleber Reis é considerado um dos maiores do elenco do Santos. Então é aquilo, né? Um jogador que nós poderíamos pegar o valor e pegar um outro atleta que poderia chegar aqui no Santos e ser titular, estamos pagando com o Kleber Reis. É um jogador que não conseguiu se firmar no Santos, ele foi emprestado para outros clubes e também não conseguiu se firmar nesses outros clubes que ele passou, né? E foi uma negociação bem complicada, porque além dessa questão, né, de tecnicamente o jogador não rendeu no Santos, nós também ficamos um ano no transfer ban por conta de uma dívida que o Santos teve junto ao Hamburgo. Então, não sei a opinião de vocês, mas eu avalio que é uma das piores contratações da história do Santos por todo esse combo que a gente pode observar agora, né? Tanto a questão do Kleber Reis como a questão do transfer ban, uma dívida que, né, triplicou praticamente o valor a ser pago pelo atleta, enfim, né? Não deu certo essa passagem do Kleber Reis pelo Santos. Outro jogador que pode ser que o futuro seja longe do Santos na próxima temporada é o Giamota. Tem contrato com o Santos até o meio do ano que vem. A partir de dezembro ele pode assinar um pré-contrato. E o presidente do Santos, nessa mesma entrevista, falou que agora não é o momento de conversar com o jogador sobre o futuro, né? Acredito que principalmente pela situação que o Santos está vivendo, né, a questão de querer permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que o ciclo do Giamota, a gente até conversou isso em outros vídeos, né, no Santos se encerrou. Então, provavelmente, o Santos, né, deve estar contando em chegar uma proposta para vender um atleta, enfim. Eu só espero que não saia de graça. Eu sempre falo aqui, independente se o jogador é bom ou não, não dá para ficar saindo de graça, né? Tem que ser recompensado de alguma forma a saída do jogador. Pelo menos só espero que isso não aconteça. Bom, agora falando sobre os próximos jogos do Santos, né? Como eu comecei aqui falando, não teremos jogo do Santos neste final de semana, foi adiado. Por que o que aconteceu? Tivemos a reunião lá na CBF do Conselho Técnico dos Clubes, porque o governo da Bahia foi o único estado, né, digamos assim, que não liberou o público. E aí tivemos uma reunião para discutir, né, será que teremos torcida nessa rodada, será que não teremos? E o decreto do governo de São Paulo libera a torcida a partir do dia 4. Dia 4 é segunda-feira. E aí o Santos levantou a mãozinha e perguntou se conseguiria que esse jogo contra o Fluminense fosse adiado. E aí, né, teve um parecer favorável dos outros clubes. O Palmeiras joga nesse final de semana, mas aceitou jogar sem público. O Bragantino e Corinthians se enfrentam também sem público. São Paulo joga fora, né? Não joga aqui no estado de São Paulo. Mas enfim, Santos e Fluminense, que aconteceria neste domingo, foi adiado para o dia 27 de outubro. E aí com torcida, né? Aí fica aquela questão da balança, né? O Santos ganha mais um jogo com torcida, que de uma certa forma pode ser aquele combustível em termos de conseguir uma vitória no Campeonato Brasileiro. Então, o próximo jogo do Santos é o clássico contra o São Paulo, no dia 7, no Morumbi, com torcida. O São Paulo, inclusive, divulgou os valores dos ingressos absurdos, né? Os valores. O Santos terá ingresso a partir de R$ 40 para o jogo contra o Grêmio, né, no próximo dia 10 de outubro. Então, o Santos indo para um caminho que eu gosto mais, né? Preço justo. A gente já não pode ter a lotação máxima por conta do decreto do governo, né? E você ainda vai querer enfiar a faca no torcedor que está se disponibilizando no meio de ainda estamos numa pandemia e também a questão, o time não está bem e você vai cobrar uma fortuna. Então, pelo menos o Santos ingressa a partir de R$ 40 para esse jogo contra o Grêmio. E falando ainda sobre essa partida contra o São Paulo, podemos ter algumas novidades, alguns retornos de alguns jogadores, principalmente na questão defensiva, né? O Madison deve ficar à disposição. Luiz Felipe e Kaique estão sendo observados, podem aparecer entre os relacionados, o Jobson também. E tivemos uma mudança, né? A primeira escalação que o Carille esboçou para esse clássico contra o São Paulo. Eu acredito que teremos algumas mudanças ainda nessa provável escalação. Mais um indicativo interessante é principalmente a saída do Pará e do Giamota nesse time titular. A provável escalação ficou o seguinte: João Paulo, Danilo Boza, Velasquez e Wagner Palha, Marcos Guilherme, Camacho,
Carlos Sanches, Diego Tardelli, Felipe Jonathan, Marinho e Léo Batistão. É o Tardelli que acabou atuando um pouco mais como meia contra o Juventude, pode ser uma novidade nesse setor, né? O Carlos Sanches, eu particularmente colocaria ele no segundo tempo, mas está sendo testado, digamos assim, essa primeira escalação com ele como titular. E pode ser também que o Balieiro seja relacionado, né? Aí fica a atenção se teremos o Camacho entre os reservas ou não, porque visto que o Vinícius Balieiro é de fato o primeiro volante desse time do Santos. Mas é isso, pessoal. É isso. Esse é o resuminho do que aconteceu no Santos na semana. Volto a falar para vocês deixarem o like, que ajuda demais na divulgação do vídeo, se inscrever no canal e também baixar o aplicativo da OneFootball, o primeiro link aqui da descrição ou aqui no QR Code, para você ficar informado de tudo que acontece em Santos. Aconteceu notícia, você já é notificado. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.